mostrar? Vamos ver. Perfeito. Então, aqui, ó. Aí tem tudo, sintomas, prevenção, fatores de risco, perfeito. né? Primeira coisa é a localização. Tá. Então, a gente tem alguns locais que podem dar. O aneurisma cerebral, é o que a gente vai falar agora. Então, assim, basicamente o que seria, Claudete? Seria um vaso que ele nasceu com a tendência. Todo mundo pergunta, é de nascimento, ele causa... Quais são os fatores de risco, né? O principal fator é genético, então a pessoa nasce com a fragilidade. Eu gosto de dar o exemplo das artérias como se fossem um cano, tubulação de casa. Então, nos locais que elas bifurcam, é onde a pressão do sangue, no caso, fica maior e pode formar uma pequena bolinha, que é isso que a gente consegue ver aqui. Essa bolinha preta. Isso. Quer dizer, é genético, mas tem a ver com pai, com mãe, com família? Esse é o principal fator. É? Além do fator mesmo genético... Mesmo que não tenha se manifestado nos outros? Mesmo que não tenha se manifestado. Em primeiro lugar, como os exames são novos, a gente está falando dos exames se popularizaram na década de 90. Sim. Então, a população mais idosa não descobria, né? E o segundo aspecto é o cigarro, que é um fator de risco importante, e a pressão alta. Porque, como eu falei, se é uma tubulação, se você tem um problema nessa tubulação que vai aumentando a pressão, esse vaso pode, que já tem uma tendência genética a se manifestar, e além disso, o cigarro, que é muito ruim para todas as artérias do corpo, inclusive para as artérias cerebrais. Mas aí o que o cigarro faz? Ele entope? Isso, o cigarro ele dá um desgaste das artérias. Por isso que quem fuma tem maior chance de várias doenças, câncer e inclusive maior chance de infarto, de AVC e também da formação de aneurisma. Por isso que é um problema, sem dúvida, que a gente vê falando o tempo todo na televisão. Sim. E com sentido, né? Próximo, para a gente Vamos mostrar ver a próxima, também. então. Isso, é. Então, basicamente, Claudete, a gente já falou, né, dos tipos, agora vamos para os fatores de risco, né? Então, assim, os fatores de risco foi isso que eu falei, tá vendo? A pressão elevada, além disso, pressão alta, o colesterol, porque tudo que altera a parte da artéria, aquilo predispõe a uma obstrução e uma fragilidade. Mas os mais importantes é a pressão alta e o tabagismo. Ô, doutor, mas o colesterol alto, tá escrito ali também, né? Se o colesterol ruim é alto, mas o bom também é alto, um compensa o outro ou é perigoso do mesmo jeito? É bem curioso, Claudio, essa sua pergunta, que eu até brinco com o paciente. Eu falo, a gente divide a medicina em especialista porque ninguém consegue estudar tudo, né? Mas você vê que o corpo é um só. Provavelmente você que tem tantos entrevistados de vários temas, você vê que o cardiologista fala a mesma coisa que eu estou falando aqui do cérebro. Os fatores de risco para infarto, né? Tabagismo, pressão alta, colesterol. Então, assim, para o AVC é a mesma coisa, para o aneurisma os fatores são parecidos também. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, tem que cuidar da saúde como um todo. Perfeito, não é? Claudete, Mas perfeito. É verdade. Tem outra coisa que todo médico fala aqui também, acho que você de casa também já sabe o que é cuidado com a alimentação, prática de exercício. Né? Isso todo mundo fala. Claudete. Aneurisma, tem uma idade para dar? Perfeito. Tem a idade que é mais comum dele romper. Então, assim, o aneurisma, como eu falei, em si, o aneurisma ele não é problemático. O problema é quando ele rompe. Então, tudo que a gente conversou até agora, que é mais comum de achado incidental, tudo isso, aí vem a grande pergunta de quando se descobre e a pergunta que chega no consultório. E aí, descobri o aneurisma, o que eu devo fazer, né? Não é à toa que a gente na televisão, né, teve a esposa do Lula, né, série de casos de pessoas que de repente são saudáveis e um aneurisma se rompe, né? Então, o médico tem alguns critérios para a gente ver sobre alto risco de sangramento ou baixo risco. Eu costumo dizer assim, que a maioria dos aneurismas que acho que chega no meu consultório, eu indico algum tipo de tratamento. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos para o próximo. Perfeito. Aí já vamos, sintomas. Sintomas a gente já falou. O sintoma, basicamente, a maioria é assintomático, mas quando rompe, é a pior dor de cabeça da vida, uma cefaleia súbita, confusão mental. Então, eu falo, quando o aneurisma rompe, o paciente vai para o pronto-socorro. Mas a família já não tem rompeu, dúvida. Não tem jeito, ele vai... É que nem acho que é a dor do infarto, que muita gente fica perguntando, mas como é que é? Você vai saber, porque você vai precisar de ajuda imediata. Perfeito, Claudete. Então, assim, é isso. O grande problema é quando ele rompe, é uma das doenças mais graves que a gente lida na neurocirurgia. E dói demais. A dor é insuportável, o paciente às vezes rebaixa o nível de consciência, fica mais sonolento e tem, olha que índice altíssimo, é difícil encontrar na medicina, 50% entre mortalidade e morbidade grave. Então a história mais comum, até quando a gente vê na TV de algum famoso, né, que você, ele estava bem, de repente ele gritou, ai que dói, e muitos desses 50% não dá tempo nem de chegar no hospital. Morrem antes. Então, agora, assim, uma bolinha assim pode fazer tudo isso? Qual o grande problema? O cérebro,
é uma caixa fechada o crânio, né? Então, qualquer alteração que aumenta o volume dá uma hipertensão intracraniana, por isso que nosso cérebro é um órgão tão sensível, né? A gente vira e mexe e vê casos de traumatismo craniano, que é o mesmo raciocínio, bateu, fraturou, um sangue se acumulou aqui e a pessoa morre por hipertensão intracraniana. No aneurisma é a mesma coisa, ele rompe, se aquele sangue, o corpo não agir para tamponar por si só, não vai dar tempo de chegar no hospital, do médico abrir o crânio, nada disso. Então, assim, é uma doença que ela é muito grave. Esse é o grande problema do aneurisma. E essa bolinha pode se romper, quer dizer, pode estourar a qualquer tempo. Em gente mais jovem, gente com mais idade, gente que nem sabia que corria o risco com isso. E eu gosto de falar para os pacientes o seguinte, isso não é um problema específico do Brasil, isso acontece no mundo todo. Então, tem diversos trials, que são trials. Você investiga uma pessoa que descobriu aneurisma, dentre possibilidade de tratar, não tratar e ver o curso daquela doença. A gente está falando de forma simples, aneurisma, né? Óbvio, porque não é um debate técnico, mas a gente médico, quando vai analisar, vai ter o tamanho do aneurisma, os fatores de risco que esse paciente tem, a localização. Então, assim, é bem curioso que, como eu falo muito aqui, tem um canal do YouTube, recebe muita pergunta, e você também recebe, e às vezes a gente não consegue responder porque a pessoa quer uma situação específica. E cada pessoa é muito diferente. O médico vai analisar todos os fatores individuais, localização do aneurisma e, de um modo geral, decidir sobre o tratamento ou não tratamento, que é o que a gente vai falar sobre um pouquinho também do tratamento agora. Vamos falar da prevenção? Depois do tratamento a gente fala aqui, tá? Que ainda tem algumas perguntas. Prevenção. Toda doença eu divido em dois grupos, fatores não modificáveis, que assim, não tem jeito, né? Então, aconteceu, genético, é genético. Então assim, mas quando tem fatores não modificáveis genéticos, assim, teve a história de 2 familiares com ruptura de aneurisma, ou que descobriu aneurisma, independente, tem que fazer triagem. Então, às vezes, estou acompanhando um paciente e descubro, quando você começa a conversar, meu avô teve também, eu chama a família inteira de primeiro grau que tem que investigar. Mesmo os fatores não modificáveis, você tem que fazer isso. E os modificáveis, né, que é controlar a pressão, esse é o fator mais importante. O tabagismo é cessar, não existe outra palavra. Eu até converso com cada paciente, eu falo assim, é muito individual, né? É difícil você mudar hábitos, né? Mas o ideal é parar o cigarro. Então, o mais importante é isso, o controle da pressão arterial e tudo que envolve, que influencia a pressão arterial, que a gente sabe, né? Olha lá, já está lá de novo, o senhor me dizendo, a dieta saudável, fazer exercício. Fazer exercício, sem dúvida. Agora a gente vai falar um pouco